Bom, senhores, então vamos dar início à nossa reunião. Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa sessão ordinária do Conselho Superior da AGERGS, de número 16/2022. Hoje é 26 de abril de 2022, são 14 horas e a reunião está sendo realizada de forma online. Primeiro item da pauta, apreciação da minuta da ata de número 15/2022. Pergunto aos senhores conselheiros se estão todos de acordo. Sim, presidente. Aprovado, presidente. De acordo, presidente. Obrigado. Então, a ata de número 15/2022 está aprovada. Passamos para a análise do processo de número 0010103900/19-2, que trata de recurso da empresa Tuti Móveis Limitada, a decisão sobre ressarcimento de valores pagos a maior ARGE Sul, devido à alíquota de ICMS aplicada nas faturas de energia elétrica. O conselheiro relator é o conselheiro Luiz Henrique Mangeon e o conselheiro revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. Passo a palavra para o conselheiro Luiz Henrique Mangeon para que possa apresentar o seu relatório. Boa tarde a todos novamente. Do relatório. A empresa Tuti Móveis Limitada, em 7 de maio de 2019, apresentou contestação quanto aos valores totais restituídos pela RGE Sul relativo a valores pagos a maior de sua atividade industrial, que fora cadastrada como atividade comercial pela distribuidora, gerando assim erro na classificação do percentual tributário a ser aplicado na unidade consumidora. O consumidor alegou que teve a restituição por parte da concessionária no valor de R$10.000, mas que o valor total a ser restituído seria de R$ 88.278,53, solicitando desta forma o reembolso com protocolos de reclamação junto à distribuidora. Em 23 de maio, a concessionária encaminhou resposta informando: A. Após documentação apresentada pelo cliente, a classe foi alterada para industrial. B. A devolução dos valores relativos à diferença de percentual de ICMS das classes comercial para industrial foi realizada considerando os últimos 36 meses. E C. Todas as faturas dos últimos 36 meses foram refaturadas e enviadas ao cliente. Em 28 de maio de 2019, a ouvidoria da ANEEL respondeu à RGE Sul, informando sobre o novo despacho da diretoria da ANEEL, número 18, de 4 de janeiro de 2019, de que toda devolução deverá considerar o prazo máximo de 10 anos, alterando a interpretação da aplicação do inciso 2 do artigo 113 da Resolução 414 de 2010, que previa 36 meses de restituição de indébitos. Em 22 de julho de 2019, após várias trocas de mensagens entre a ouvidoria da ANEEL recomendando a aplicação do despacho número 18 da diretoria da ANEEL com a aplicação do artigo 205 do Código Civil Brasileiro, a distribuidora manteve sua posição de aplicar apenas o que estava previsto no inciso 2 do artigo 113 da Resolução 414 de 2010 da ANEEL, uma vez que a distribuidora obedeceu à legislação vigente no momento da reclamação do cliente, que determinava a devolução retroativa a 36 meses. Em 14 de agosto de 2019, a SMA da ANEEL encaminhou esta reclamação de ouvidoria para a AGERGS, solicitando a abertura de processo administrativo para tratamento junto à concessionária e decisão sobre a demanda do consumidor para restituição dos valores
indébitos derivados do erro na aplicação da alíquota de ICMS. A Gerência de Energia e Gás Canalizado, através da informação 90/2020 GPE, assim se manifestou em resumo. A. No trâmite da solicitação de ouvidoria, a distribuidora informou que a unidade consumidora foi ligada em 26 de novembro de 2009, tendo sido cadastrada de acordo com as informações prestadas pelo consumidor à época. Acrescentou que somente em agosto de 2018 o consumidor solicitou alteração para a atividade industrial, o que veio a ser efetivada em 21 de agosto de 2018, oportunidade em que foi devolvido ao consumidor o valor de R$ 13.144,64. B. A SMA ANEEL se posicionou a favor do consumidor, como pode-se ver na comunicação número 199.598/2019 SMA, e reproduzo agora. Mais uma vez, tendo em vista que se encontra afastado o inciso 2 do artigo 103 da Resolução Normativa número 414, enquanto vigorar a decisão judicial em conformidade com o despacho número 18, de 4 de janeiro de 2019, toda devolução deverá considerar o prazo de 10 anos. Portanto, sendo o caso, orientamos que a distribuidora reconsidere o período a ser restituído ao consumidor. Letra C. A distribuidora contra-argumentou, afirmando que, à época da demanda, a normatização vigente estabelecia o tempo máximo de 36 meses de retroatividade. D. Ainda em nível de ouvidoria, a despeito de a SMA ter confirmado o entendimento de que é cabida a aplicação do despacho número 18, no caso em tela por 2 vezes, a distribuidora manteve-se irredutível em seu último posicionamento, afirmando que procedera de forma correta. Letra E. Citada em sua contestação, a distribuidora argumentou, e vou reproduzir. Insta salientar que a unidade consumidora foi ligada em 26 de novembro de 2009, e classificada como comercial após a apresentação de informações pelo próprio cliente. Desta forma, permaneceu com a respectiva classificação até o momento em que o consumidor contatou a RGE Sul, relatando a mudança para a classe industrial mediante a apresentação de documentação comprobatória do direito à aplicação do benefício tributário. Informação esta que ocorreu em agosto de 2018. Desta forma, em 21 de agosto de 2018, a distribuidora procedeu com a alteração, oportunidade em que devolveu os valores referentes à diferença de percentual de ICMS das classes comercial para industrial. A situação em tela tem previsão na Resolução 414 de 2010 da ANEEL, que determinava a devolução retroativa a 36 meses. Portanto, a RGE Sul respeitou e procedeu conforme a legislação vigente no momento do pedido formalizado pelo cliente. O importe devolvido na respectiva ocasião perfaz o valor de R$ 13.144,64. Mais uma vez, faz-se necessário esclarecer que o cálculo do período de devolução ao referido cliente foi baseado na legislação vigente e aplicável à época do respectivo pedido, ou seja, utilizado o artigo vigente que determinava a devolução considerando os últimos 36 meses. F. A distribuidora concentra sua defesa em 2 pontos principais, a saber: 1.
As informações declaradas pelo consumidor é que deram causa ao erro de classificação. E 2. A necessária observância ao princípio do tempus regit actum, de acordo com o qual deve ser considerada tão somente a normatização vigente à época dos fatos. Menciona outros argumentos, como o fato de ser apenas substituta tributária do Estado, questão com entendimento já consolidado, e de que a unidade consumidora está atualmente com titularidade de pessoa física, evento posterior à presente demanda, que não serão aqui discutidos. G. Com relação ao primeiro ponto, que consiste na alegação da distribuidora de que a classificação comercial foi atribuída à unidade consumidora em função das informações apresentadas pelo consumidor por ocasião do seu pedido de ligação, não foi encontrada nos autos qualquer evidência de que tenha sido o consumidor a ensejar tal classificação. Destarte, a AGERG solicitou à distribuidora para que juntasse aos autos a documentação referente à unidade consumidora do requerente. H. Em resposta, a distribuidora informou que, dada a sua antiguidade, os documentos da unidade consumidora não foram mais encontrados, sendo que o único documento localizado foi uma carta que fora enviado pela concessionária ao consumidor em 11 de novembro de 2009, em que era solicitado ao cliente que regularizasse seu cadastro junto à concessionária para que coincidisse com os dados constantes na Secretaria da Fazenda e outros órgãos governamentais. O teor das correções necessárias não consta do documento, que, aliás, também carece de evidência de ter sido, de fato, entregue ao consumidor. E, portanto, a tese de que as informações declaradas pelo consumidor é que deram causa ao erro de classificação não merece prosperar, ainda porque, se fosse o caso, não seria dever da distribuidora devolver os valores, que, ainda que parcialmente, já devolveu, uma vez que o consumidor seria o responsável pelas informações que teriam sido prestadas à distribuidora. J. Para análise do segundo ponto, é conveniente trazer primeiro a normatização pertinente ao caso, que são os artigos 113 da Resolução Normativa ANEEL 414/2010 e o despacho ANEEL número 18/2019, que seguem abaixo transcritos. Artigo 113. A distribuidora, quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nessa resolução, ou não apresentar fatura sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos. Inciso 2. Faturamento a maior. Providenciar a devolução ao consumidor até o segundo ciclo de faturamento posterior à constatação das quantias recebidas indevidamente nos últimos 36 ciclos de faturamento imediatamente anteriores à constatação. E o despacho número 18, de 4 de janeiro de 2019. O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, no uso de suas atribuições regimentais, tendo em vista a decisão proferida em 18 de dezembro de 2018, pelo juízo da 19ª Vara Federal Civil de São Paulo, nos autos da ação civil pública, distribuída sob o número 50.24.2018.4.03.6100, informa que deve ser observado o prazo prescricional previsto no artigo 205 do Código Civil, na hipótese de devolução ao consumidor de faturamento a maior a título de tarifa de energia elétrica,
ficando afastado o inciso 2º do artigo 103 da Resolução Normativa 414, de 9 de setembro de 2010, enquanto vigorar a decisão judicial. André Peptoni da Nóbrega. K. No caso em tela, é relevante o fato de que a presente demanda foi ingressada somente depois do surgimento do mencionado despacho da ANEEL, enquanto a solicitação de ouvidoria que deu origem ao processo data de 7 de maio de 2019. A distribuidora menciona 14 de abril de 2019 como data da primeira reclamação, que presume-se ter ocorrido nos seus canais de atendimento. Ou seja, pelo menos 3 meses após. Em outras palavras, como também repisa a distribuidora, o inciso 2º do artigo 103 da Resolução Normativa encontrava-se em plena vigência quando a concessionária atendeu a primeira solicitação do consumidor em 2018, ou seja, a conduta da distribuidora estava em plena conformidade com a normatização vigente quando atendeu e encerrou o primeiro pedido do consumidor em 21 de agosto de 2018. Há que se considerar, portanto, o princípio do tempus regit actum, bem como a questão da segurança jurídica. N. Contudo, como o despacho decorreu de uma decisão judicial proferida em ação civil pública, não cabe à área técnica da Agergs adentrar na área jurídica, que daí emerge, recomendando-se o encaminhamento do expediente à diretoria jurídica. A Diretoria de Assuntos Jurídicos, através da informação número 20/2011-DJ, em resumo, assim se manifestou. Letra A. De acordo com o que consta na SO, a empresa usuária solicitou alteração de classe comercial para industrial em agosto de 2018, sendo atendida em 21 de agosto de 2018. Em consequência, em outubro de 2018, foram devolvidos pela distribuidora os valores cobrados a maior nos últimos 36 meses, de forma simples, com base no inciso 2 do artigo 103 da Resolução Normativa ANEEL 414/2010, vigente à época. B. Alegou também a concessionária que, com base no dispositivo acima referido, então vigente, o direito à devolução dos valores pagos a maior prescrevia em 36 meses, requerendo o indeferimento do pedido da usuária. C. Outro ponto abordado pela distribuidora refere-se a que a revisão dos 36 meses atendia, inclusive, o prazo de recuperação de imposto junto à Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, que tem prazo prescricional de 5 anos. D. Não se trata, portanto, de reconhecimento de cobrança indevida, mas de prazo prescricional para devolução dos valores pagos a maior pelo usuário. E. Sobre o prazo prescricional para devolução dos valores pagos a maior pela empresa usuária, cabe observar que a orientação da ouvidoria da ANEEL, toda devolução deverá considerar o prazo máximo de 10 anos, portanto, sendo o caso, orientamos que a distribuidora considere o período a ser restituído ao consumidor. F. Essa orientação advém da decisão judicial constante da ação civil pública de 18 de dezembro de 2018, que gerou o despacho ANEEL número 18/2019, de 4 de janeiro de 2019, no sentido de que a prescrição ocorre em 10 anos quando se trata de devolução das quantias recebidas indevidamente em razão de faturamento a maior, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor, conforme artigo 205 do Código Civil. G.
Portanto, a partir dessa decisão, ficou afastado o inciso 2 do artigo 103 da Resolução ANEEL 414/2010, que fixava o prazo em 36 meses, o prazo para devolução do faturamento a maior, o que foi objeto do despacho da ANEEL número 18 de 2019, já mencionado. H. Destarte em que pese a ausência de documento com o pedido integral feito pela empresa usuária TUT Móveis Limitada, depreende-se dos relatos de ouvidoria da ANEEL que o pedido de devolução dos valores cobrados a maior ocorreu em agosto de 2018 e teve tratamento de ouvidoria, sendo atendido no mesmo mês com a devolução dos valores cobrados a maior retroativamente a 36 meses, quando ainda vigente o parágrafo 2º do artigo 103 da Resolução 414 de 2010 da ANEEL. Já o processo administrativo teve início em 7 de maio de 2019, após o início da vigência do prazo prescricional de 10 anos, conforme o despacho da ANEEL de 18 de 2019. E, de acordo com o parecer 206/2020 da Procuradoria Federal da ANEEL, PGF-AGU, a contagem do prazo prescricional de 10 anos se inicia com o pedido formal da restituição realizada pelo usuário à concessionária, na vigência do despacho ANEEL número 18 de 2019, que deu, no caso, em apreço, foi feito, conforme consta em agosto de 2018, portanto, anteriormente à vigência do referido despacho. J. No que concerne a devolução em dobro, a concessionária alega que a unidade consumidora foi ligada em 26 de novembro de 2009 e classificada como comercial após a apresentação de informações pelo próprio cliente, e assim permaneceu até 2018, quando o consumidor contatou a RGE Sul, relatando a mudança para a classe industrial mediante a apresentação de documentação comprobatória do direito à aplicação do benefício tributário. K. Assim, compulsando os autos, compreende-se que a distribuidora, após a solicitação da empresa, no mesmo mês devolveu os valores cobrados a mais, com base na norma do então vigente inciso 2 do artigo 103 da Resolução ANEEL 414/2010, não se vislumbrando dolo ou má-fé. E, no que concerne à manifestação da concessionária no sentido de afastar a devolução em dobro, depreende-se dos autos que a classificação inicial do imóvel como comercial pautou-se nos documentos apresentados pelo usuário, assim permanecendo até 2018. Portanto, não se vislumbra erro inexcusável na classificação do imóvel. N. Em que pese a instrução normativa DPR número 90 de 2007 da Cefaz, que impõe à distribuidora o ônus do cadastramento do imóvel, não é possível conceber a interpretação extensiva desmesurada a conteúdo normativo de maneira isolada, ignorando as demais normas de regência no setor. E N. Conclui pelo conhecimento da manifestação da distribuidora de energia elétrica RGE Sul e pelo seu provimento, tendo em vista a incidência no caso do prazo prescricional de 36 meses vigente à época do pedido de restituição dos valores cobrados a maior, feito pela empresa usuária à concessionária. Quanto à forma de devolução, entendeu correta a forma de devolução simples, à luz da Resolução ANEEL 414 de 2010 e da jurisprudência colacionada. A Direção-Geral, através da decisão DG 60313723, decide pelo conhecimento do recurso imposto pelo usuário e, no mérito, pelo seu improvimento, tendo em vista a incidência ao caso do prazo prescricional de 36 meses,
vigente à época do pedido de restituição dos valores cobrados a maior feito pela empresa usuária à concessionária. Quanto à forma de devolução, entendeu ser correta a forma de devolução simples à luz do que apresenta a Resolução Normativa 414/2010 e da jurisprudência colecionada na informação número 20/2021 da Diretoria Jurídica. As partes foram notificadas. O usuário apresentou recurso, alegando que os cálculos para a cobrança do ressarcimento foram feitos pela própria RGE Sul, o qual tem gravado em suas ligações, tendo que, após terem passado os valores, agora dizem que os mesmos são indevidos. A concessionária foi notificada para apresentar contrarrazões. A mesma requereu que fosse declarada a improcedência do pleito da empresa, considerando a ausência de fatos novos e de clareza na exposição da recorrente. O recurso e as contrarrazões foram encaminhadas à área técnica para análise e manifestação. A Gerência de Energia e Gás Canalizado, através da informação 7/2022 GPE, apresentou a. Que o objeto do processo em tela tem caráter predominantemente jurídico e b. Que o recurso apresentado pelo requerente, não vem acompanhado das supostas evidências, gravações aludidas pelo autor no conteúdo de sua manifestação. Assim, entendeu que não há o que ser reanalisado ou reconsiderado no âmbito desta gerência de energia, opinando pela manutenção da decisão emitida pela Direção-Geral com base na informação da Diretoria de Assuntos Jurídicos. A Diretoria de Assuntos Jurídicos, através da informação 26/2022 DJ, resumidamente assim se manifestou. Inicialmente, cabe referir que o recurso da empresa usuária, constante do e-mail de 14 de dezembro de 2021, é tempestivo e resume-se ao que segue. Boa tarde. Os valores que foram cobrados, o ressarcimento pela empresa TUT Imóveis, veio o cálculo da própria RGE, o qual tem gravado em suas ligações. Ficamos surpresos, sendo que eles, após ter nos passado os valores, dizem que os mesmos são indevidos. Por isso, vejam e escutem o que a própria RGE passou como desvalor nos passou. Aguardo o retorno, Jefferson. B. Ocorre que a gravação mencionada não se encontra anexada à manifestação e, conforme resposta à RGE no e-mail de 3 de janeiro de 2022, a referida gravação não foi enviada à Gergs, resumindo-se o recurso à mera alegação nos termos acima citados. C. Há que se observar por oportuno que a matéria em questão não trata do direito ao ressarcimento pelos valores pagos a maior, mas da aplicabilidade ao caso do despacho ANEEL número 18 de 2019, de 23 de janeiro de 2019, o que já foi analisado pela diretoria jurídica. Nesse sentido, as alegações constantes do recurso da empresa usuária carecem de prova mínima do direito invocado a ensejar reconsideração da decisão da diretora-geral da Gergs. Nesse sentido, o artigo 45 da Resolução Normativa 29/2016 da Gergs. Artigo 45. O recurso deverá ser interposto por meio de requerimento escrito, no qual o recorrente apresentará os fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgar convenientes. Por fim, opina pelo conhecimento do recurso da empresa TUT Imóveis e pelo seu improvimento. A Direção-Geral, através do encaminhamento 178/2022 DG, em juízo de reconsideração, manteve a decisão exarada e encaminhou o expediente para apreciação do Conselho Superior.
Esse é o relatório, senhores conselheiros. Muito obrigado, conselheiro Mangion. Nós temos uma inscrição agora para manifestar sua posição. A senhora Dayana Wishman da Silva, representante da RGE, a quem eu passo a palavra pelo prazo de 10 minutos. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queremos saudar o conselheiro presidente, senhor Luiz Afonso Sena, e em seu nome estendo meus cumprimentos aos demais conselheiros e demais participantes dessa sessão pública. Como já externou o conselheiro relator, hoje estamos aqui cumprindo mais uma etapa do processo que trata do recurso da empresa TUT Móveis Limitada, a decisão sobre o ressarcimento de valores pagos a maior, a RGE Sul, devido à alíquota de ICMS aplicada nas faturas de energia elétrica. Em agosto de 2018, o consumidor solicitou a reclassificação de sua unidade consumidora para atividade industrial. Após a solicitação do consumidor, a RGE Sul procedeu com a reclassificação da unidade de consumidora e com a devolução dos valores cobrados a maior, relativos aos últimos 36 meses, seguindo integralmente o rito estabelecido no inciso 2º do artigo 113 da Resolução Normativa ANEEL número 414 de 2010, vigente à época. No entanto, o consumidor não concordou com os valores devolvidos pela RGE, por entender que o valor devido seria superior, fato que culminou na instauração do presente processo administrativo. Senhores conselheiros, em 10 de dezembro de 2021, houve um posicionamento desta agência com provimento da manifestação da RGE quanto aos critérios aplicados e valores devolvidos. Aqui vai nosso reconhecimento à diretoria-geral desta agência, que, analisando o processo à luz da legislação vigente à época, decidiu pelo improvimento do recurso do consumidor, por entender correto o prazo prescricional e a forma de devolução aplicada pela distribuidora. Em dezembro de 2021, o consumidor ingressou com recurso à decisão da diretoria-geral, novamente em decorrência da discordância com os valores recebidos, porém sem alegação de fatos novos. Senhores, queremos reportar que a legislação da época resta clara quanto à objetividade dos critérios a serem utilizados pela distribuidora para a devolução dos valores cobrados a maior, estando pacificada na jurisprudência em vigor. Tanto é verdade que, quando da decisão pelo improvimento do recurso do consumidor, a diretoria-geral desta agência assim se manifestou. Decido pelo conhecimento do recurso interposto pelo usuário e, no mérito, pelo seu improvimento, tendo em vista a incidência ao caso do prazo prescricional de 36 meses, vigente à época do pedido de restituição dos valores cobrados a maior, feito pela empresa usuária à concessionária. Quanto à forma de devolução, entende-se correta a forma de devolução simples, à luz da Resolução Normativa ANEEL número 414 de 2010 e da jurisprudência colacionada na informação número 20/2021 DJ. Assim, senhores conselheiros, agradecendo pela oportunidade, a distribuidora pede e espera que seja mantida a decisão já exarada pela diretoria-geral desta agência, em dezembro de 2021, decisão DG 0313723, por estar em consonância com a legislação vigente à época do pedido de restituição e jurisprudência administrativa em vigor. Obrigada. Muito obrigado pelo seu pronunciamento. Devolvo a palavra ao conselheiro Mangion, para que ele possa, então, apresentar a justificativa de seu voto. 2 da fundamentação. As agências estaduais conveniadas com a ANEEL, como é o caso da AGERGS, atuam em nome daquela, competindo-lhes aplicar os regramentos estabelecidos pelo ente regulador federal. O que se discute neste caso sobre o enquadramento da alíquota do ICMS é o período em que é devida a devolução e se a mesma deve ser de forma simples ou em dobro. A questão do período de devolução foi muito bem abordada pelas áreas técnicas da AGERGS,
não restando dúvidas de que os procedimentos adotados pela distribuidora foram todos realizados de acordo e durante a vigência da Resolução ANEEL 414/2010, que, em seu artigo 113, inciso 2, estabelecia a devolução retroativa, que a devolução retroativa deveria se estender até o período de 36 meses. A devolução dos valores deu-se em 28 de agosto de 2018, e o despacho número 18, que afastava previsto no artigo 113, inciso 2 da Resolução 414/2010, foi firmado em 4 de janeiro de 2019, portanto, posterior ao ato de devolução dos valores ao consumidor. Com relação ao fato da devolução ser efetuada de forma simples ou em dobro, as áreas técnicas da AGERGS entenderam que a devolução de maneira simples estava correta. Todavia, restou a este conselheiro uma dúvida, que aparentemente apresentava um conflito entre as análises realizadas pelas áreas técnicas, pois a informação número 90/2012 GPE apresentava as seguintes manifestações, e eu vou reproduzir aqui. 14. Com relação ao primeiro ponto, que consiste na alegação da distribuidora de que a classificação comercial foi atribuída à unidade consumidora em função das informações apresentadas pelo consumidor por ocasião do seu pedido de ligação, não foi encontrada nos autos qualquer evidência de que tenha sido o consumidor a ensejar tal classificação. Destarte, a AGERG solicitou à distribuidora para que juntasse aos autos a documentação referente à unidade consumidora do requerente. 15. Em resposta, a distribuidora informou que, dada a sua antiguidade, os documentos da unidade consumidora não foram mais encontrados, sendo que o único documento localizado foi uma carta que fora enviado pela concessionária ao consumidor em 11 de novembro de 2009, em que era solicitado ao cliente que regularizasse seu cadastro junto à concessionária para que coincidisse com os dados constantes na Secretaria da Fazenda e outros órgãos governamentais. O teor das correções necessárias não consta no documento, que, aliás, também carece de evidência de ter sido de fato entregue ao consumidor. E 16. Portanto, a tese de que as informações declaradas pelo consumidor é que deram causa ao erro de classificação não merece prosperar, ainda porque, se fosse esse o caso, não seria dever da distribuidora devolver os valores, e, ainda que parcialmente, já devolveu, uma vez que o consumidor é responsável pelas informações que presta à distribuidora. Assim, solicitei reanálise específica sobre a devolução ou não dos valores em dobro. O processo foi encaminhado para a Diretoria de Assuntos Jurídicos, que, através da informação 76/2022 DJ, em resumo, assim se manifestou. A. Que as informações jurídicas desta diretoria são de caráter opinativo, portanto, não vinculam a decisão do Conselho Superior, cabendo ainda recurso à ANEEL, como acima se menciona. B. Reiterou a informação 26/2022 DJ acerca do recurso do usuário, assim como as contrarrazões da concessionária tratam da devolução em dobro do valor pago, nos termos do despacho ANEEL 18 de 2019.
C. Destarte, em que pese a ausência de documento com pedido integral feito pela empresa usuária TUT Imóveis Limitada, depreende-se dos relatos de ouvidoria da ANEEL que o pedido de devolução dos valores cobrados a maior ocorreu em agosto de 2018 e que teve tratamento de ouvidoria, sendo atendido no mesmo mês com a devolução dos valores cobrados a maior retroativamente a 36 meses, quando ainda vigente o parágrafo 2º do artigo 103 da Resolução 414 de 2010 da ANEEL. Já o processo administrativo teve início em 7 de maio de 2019, após início da vigência do prazo prescricional de 10 anos, conforme despacho ANEEL número 18 de 2019. D. No que concerne a devolução em dobro, a concessionária alega que a unidade consumidora foi ligada em 26 de novembro de 2009, classificada como comercial, após a apresentação de informações pelo próprio cliente, e assim permaneceu até 2018, quando o consumidor contatou a RGE Sul, relatando a mudança para a classe industrial, mediante a apresentação de documentação comprobatória do direito à aplicação do benefício tributário. E, assim, compulsando os autos, depreende-se que a distribuidora, após solicitação da empresa, no mesmo mês devolveu os valores cobrados a mais com base na norma do então vigente do inciso 2 do artigo 103 da Resolução ANEEL 414 de 2010, não se vislumbrando dolo ou má-fé. F. No que concerne a manifestação da concessionária no sentido de afastar a devolução em dobro, depreende-se dos autos que a classificação inicial do imóvel como comercial pautou-se nos documentos apresentados pelo usuário, assim permanecendo até 2018. Portanto, não se vislumbra erro inexcusável na classificação do imóvel. G. Em que pese a Instrução Normativa DPR número 90/2007 da Secretaria da Fazenda, que impõe à distribuidora o ônus de cadastramento do imóvel, não é possível conceder a interpretação extensiva e desmesurada a conteúdo normativo de maneira isolada, ignorando as demais normas de regência do setor. E H. Nesse diapasão, não se pode olvidar que é dever do usuário manter os dados atualizados junto à concessionária, conforme dispõe a Resolução Normativa ANEEL 414/2010. Artigo 27. Efetivada a solicitação do interesse do fornecimento inicial, aumento ou redução de carga, alteração do nível de tensão, entre outros, a distribuidora deve cientificá-lo quanto a 1. Obrigatoriedade, quando couber, de F. Fornecimento de informações e documentação referentes a atividades envolvidas na unidade consumidora. E I. Manter os dados cadastrais da unidade consumidora atualizados junto à distribuidora. Por fim, entendeu correta a forma de devolução simples, à luz da Resolução ANEEL 414/2010 e pela jurisprudência colacionada. Apesar da análise apresentada, persistiu para este conselheiro a questão da falta de evidências de que foi o consumidor, por ocasião do seu pedido de ligação, que tenha sido o responsável a ensejar tal classificação como comercial, uma vez que não foi encontrada nos autos qualquer evidência disto. Em caso semelhante, a Procuradoria Federal, junto à Agência Nacional de Energia Elétrica, conforme o parecer número 359/2018, Procuradoria Federal da ANEEL, PGF-AGU, de 10 de agosto de 2018, destacou ser responsabilidade da distribuidora a correta classificação das unidades consumidoras nos termos do artigo 4º da Resolução 414/2010.
Desta forma, não haveria de se falar em engano justificável, tendo em vista ser de responsabilidade da concessionária a classificação inicial da unidade consumidora, além de inexistir nos autos qualquer prova ou indício de que o erro de classificação decorreu em razão de informações prestadas de forma equivocada pela requerente, ou que houve alteração das características técnicas da unidade após a classificação inicial. Esse entendimento está perfilhado pela decisão proferida pela ANEEL nos autos do processo 48.500.002368/2018-35, referente à classificação incorreta da unidade consumidora. Conforme bem apresentado pela GPE, portanto, a tese de que as informações declaradas pelo consumidor é que deram causa ao erro de classificação não merece prosperar, ainda porque, se fosse esse o caso, não seria dever da distribuidora devolver os valores que, ainda que parcialmente, já devolveu, uma vez que o consumidor é responsável pelas informações que presta à distribuidora. Desta forma, analisando-se sobre este ângulo, o entendimento seria pela devolução em dobro, pois seria a responsabilidade da concessionária a classificação inicial da unidade consumidora. Todavia, outro fator deve ser analisado, a questão da boa-fé objetiva, segundo um recente parecer da Procuradoria Federal da ANEEL. Segundo o parecer número 363/2020, Procuradoria Federal da ANEEL, PGF-AGU, no processo ANEEL 48.500.003349/2019-15, Procuradoria Federal da ANEEL externou o entendimento de que a existência de boa-fé objetiva por parte da distribuidora inibe a necessidade de devolução em dobro. Trouxe como exemplo de boa-fé objetiva os casos em que o valor cobrado foi devolvido logo após a percepção do erro por parte da concessionária, de forma espontânea, proativa e imediata, o que condiz com uma conduta leal e correta. Ou seja, o simples fato de ocorrer a cobrança de valor a maior não ensejaria por si só devolução em dobro. Haveria necessidade de afastar a boa-fé da concessionária para tanto, como nos casos em que, mesmo demandada pelo consumidor, ela se nega a efetuar a devolução. Portanto, de acordo com os fatos presentes no presente expediente, a concessionária demonstrou agir de acordo com a boa-fé objetiva, pois, tão logo instado pelo requerente, percebeu seu erro e, de forma espontânea e imediata, efetuou a devolução dos valores que entendeu devidos, atendendo assim o parecer da ANEEL acima referido. Assim sendo, voto por 1. Conhecer e não dar provimento ao recurso interposto por TUT Imóveis Limitada, no sentido de manter a decisão proferida pela Direção-Geral através da decisão DG 031-3723. 2. Oficiar as partes da presente decisão, disponibilizando o prazo de 10 dias a partir do recebimento da notificação para apresentação do recurso à ANEEL. É como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro
Mangion. Passo de imediato a palavra para o conselheiro Alexandre Porce, conselheiro revisor do presente processo. Item 4 da revisão. Em conformidade com o disposto no regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos e à fundamentação das partes. Quanto ao mérito, acompanho o voto do conselheiro relator. Muito obrigado, conselheiro Alexandre Porce. Debates. Pergunto aos senhores conselheiros se querem se manifestar. Conselheiro Lorenzon. Presidente, somente uma questão que eu quero relatar, que é na identificação do processo, quando consta a denominação da empresa, ela constou como recurso da empresa Tuti Imóveis, quando na realidade é móveis, não é? É móveis, é isso mesmo. E depois também na letra H, na página 8, também novamente ela é tratada como a empresa usuária Tuti Imóveis. Só essa correção, senhor presidente. Perfeito. No mais, eu acompanho integralmente o voto do eminente conselheiro Mangion. Perfeito. Obrigado, conselheiro. Mais alguma consideração? Senhor presidente. Nenhuma Não? consideração. Não. Ok, obrigado. Então, devolvo a palavra para o conselheiro Luiz Henrique Mangion para que ele possa, então, fazer a confirmação do seu voto. Mantenho o voto, presidente. Obrigado. Conselheiro Alexandre Porce. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Mangion. Desculpe, conselheiro Lorenzon. Acompanho o voto, presidente. Ok. Acompanho o relator. Perfeito. Obrigado, conselheiro Petras. Também acompanho o voto do conselheiro relator, portanto, a matéria está aprovada por unanimidade. Próximo item da nossa reunião, comunicação. Informar, então, que a Superintendência de Administração e Finanças da ANEEL informa que a empresa energética Campos de Cima da Serra Limitada efetuou o pagamento do auto de infração de número 0048/2021-AGERX-SFG, no valor de R$ 131.696,60, isso referente ao processo de número 0009413900/21-9. E também informar aos senhores conselheiros e a todos que está pautada para o dia 3/5 de 2022, na sessão de número 17/2022, a análise do processo de número 0013423900/19-8, que trata de alteração do quadro societário da concessionária da Estação Rodoviária de Caxias do Sul. O conselheiro relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o conselheiro revisor, o conselheiro Luiz Henrique Mangion. E para finalizarmos nossa reunião ordinária de hoje, passamos para assuntos gerais e eu abro a palavra para os senhores conselheiros e querem trazer algum assunto que julgarem relevante. Tenho nada. Nada? Obrigado. Não tenho, presidente. Conselheiro Petersen. Não tenho nada, senhor. Obrigado. Bom, eu aproveito só para informar, então, ao conselho que ontem eu e mais o nosso diretor, novo diretor-geral, diretor Francisco, fizemos uma visita de cortesia à nova secretária da SEMA, da SEMAI, né? A secretária Marjorie, em que tivemos a oportunidade, então, de trocar algumas ideias apresentamos todo o que estamos fazendo na agência, os principais desafios que a agência tem, e aproveitamos para parabenizá-la por estar assumindo, então, a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, a qual nós estamos vinculados. Foi uma excelente conversa que tivemos por 1h30 lá, né? E ainda faltou assunto, mas, de qualquer forma, foi muito interessante e nós vamos ter certamente uma boa interlocução com a secretária Marjorie, né?
e fiquei muito satisfeito, já a conhecia, ela é uma técnica de altíssimo nível, que conduziu a FEPAM de forma brilhante, reconhecida no Estado e fora do Estado pelos avanços que conseguiu introduzir nas questões do meio ambiente no nosso Estado. E agora, então, no comando aí da Secretaria do Meio Ambiente, tivemos, então, essa oportunidade. Então, só comunico aí uma conversa muito boa, muito franca, muito promissora aí que a gente teve com a secretária Marjorie. E segundo, informar também que amanhã também eu já tinha comunicado, mas agora, em princípio, deve ser formalizado amanhã, o convite que recebi para compor a diretoria da ABAR, Associação Brasileira de Agências de Regulação. Então, amanhã tem uma reunião, uma assembleia da ABAR, em que estará sendo indicada a nova diretoria, e eu tenho, então, o privilégio aí de ter sido novamente convidado para compor a nova diretoria, e acho que para a GERGS é importante que a gente participe, particularmente neste momento histórico que nós estamos vivendo aí, em que, em nível nacional, enfim, né, um questionamento de todo o papel das agências e tal, um momento muito delicado aí, e acho que a discussão sobre a regulação no país e o papel das agências reguladoras está meio em xeque. Ontem teve uma entrevista, eu recomendo a leitura, se puderem, uma entrevista do diretor, o Fernando, que é o nosso diretor da ABAR, uma bela entrevista que deu para a agência Infra, né? Em que ele traz à tona uma série de questões aí extremamente relevantes que dizem respeito a essa discussão toda da regulação. E um certo ataque que as agências reguladoras estão sofrendo. Então, a ABAR, ela é um foco de resistência, vamos dizer assim. Ela congrega todas as agências, praticamente todas as agências do país, dos vários níveis, tanto as federais quanto as agências estaduais, municipais e de consórcios, né, de municípios. Então, ela consegue. A gente tem um belo raio-x exatamente do quadro e das questões de regulação. Então, eu fico muito satisfeito, primeiro, de ter sido convidado novamente, né? E segundo, de poder representar a GERGS e poder participar dessas discussões que eu acho que são extremamente relevantes para a forma, para o futuro de como o país vai ter que operar, como o Estado brasileiro vai ter que operar, né? E que inclui, sim, a participação privada na infraestrutura, em outras áreas, mas no nosso caso, focado mais na infraestrutura, né? E o papel dessas agências reguladoras regulando esses mercados que são monopólios ou oligopólios e que é uma figura nova, mas que realmente a gente ainda está muito na infância dessa discussão. Então, é um momento muito importante e eu faço, então, essa comunicação aí, dizendo da minha satisfação em poder representar a GERGS lá nessa associação aí, que é extremamente relevante para o país. Então, é isso, senhores. Tá? Então, em mais nada havendo, dou por encerrada a nossa sessão ordinária de número 16/2022, realizada hoje, 26 de abril de 2022. Um abraço a todos, uma boa semana de trabalho. Peço mais uma vez só que fiquemos aqui para que a gente possa assinar a documentação, os senhores conselheiros e tal. E, além disso, nós temos uma ou duas pequenas questões rápidas de ordem administrativa, aproveitando que estamos reunidos aqui. Um abraço a todos. Cumprimentos, presidente. Um abraço.